bem, essa é a terceira semana do PET volume 3. Vamos às questões? A número 1 diz assim: leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. A gente tem aqui essa imagem escrito dor de cabeça, tomou Doril, sumiu. É uma propaganda, né, um anúncio publicitário desse remédio chamado Doril, que é um remédio para pessoas que estão com dor de cabeça. Ele promete que você tomando esse remédio, a dor de cabeça ela vai desaparecer. Um anúncio publicitário é uma forma de você vender um produto, de você convencer as pessoas de alguma coisa. No caso do Doril, está tentando te convencer a comprar esse remédio. Então, tem aí um slogan, que é uma frase, pode ser uma frase pequena, pode ser algumas palavras que rimam, pode ser uma música, no caso de uma propaganda em forma de vídeo. Existem várias e várias formas de você criar propaganda. Do Jequiti, por exemplo, que passa no SBT, é só uma piscada na tela e funciona, né? Tudo depende de como você constrói a propaganda. Mas a propaganda geralmente ela tem esse slogan, que é essa frase, para você se lembrar do produto. Se for uma coisa muito boba, que não tem uma frase ali que te prenda, rapidinho você esquece da propaganda. E tem propagandas que ficam muitos e muitos anos. Doril, por exemplo, é uma propaganda antiguíssima. Essa frase, esse slogan já é muito conhecido. O Bombril, 1001 utilidades, também, muito antes de vocês nascerem, já existia essa frase, esse slogan, e fica, porque é construído de uma forma que aquilo gruda na cabeça da gente e não sai. Você associa com outras coisas, né? Igual aqui, Doril é um comprimido em embalagem vermelha. Algumas pessoas vão se lembrar dessa cor vermelha. Mas a palavra, o verbo sumir vai te lembrar. Então, é construído com várias estratégias. Uma delas é o slogan, para te fazer lembrar dessa propaganda, ok? Agora vamos para as questões. Letra A. Qual ideia está sendo divulgada? Do que se trata essa propaganda? É o que você vai responder aqui na letra A. Letra B. Qual é o provável público-alvo a ser atingido? Pensa só, quem é que vai comprar um remédio para dor de cabeça? É qualquer pessoa? Não é? Quais pessoas vão comprar um remédio para dor de cabeça? Você vai responder aqui. Quais elementos ajudam a identificá-lo? Como é que você soube que era uma pessoa que tem dor de cabeça, que é esse público-alvo, que vai querer comprar esse remédio? Muito fácil essa letra B, é simples, é bobo desse jeito mesmo. Essa pergunta ela é muito tranquila. Letra C. Você sabe o slogan completo dessa marca? Qual é? Aqui o slogan ele tá com uma palavra que sumiu aí. Então escreve aí para mim o slogan completo dessa marca. Eu tenho certeza que você já tinha visto essa propaganda antes dessa aula. Letra D. Quais as possíveis intenções do produtor do anúncio ao escolher um slogan que rima nessa propaganda? Pensa na estratégia da pessoa que está fazendo a propaganda. Ela quer que você veja essa propaganda e daqui a pouco você nem lembra mais do produto? Não, ela quer que você se lembre dessa propaganda. Por quê? Você vamos supor que hoje você está bem, mas amanhã você acordou com dor de cabeça. E aí você vai pensar, que remédio de dor de cabeça que você conhece? Você vai lembrar da propaganda. A rima é uma estratégia que o produtor usa para que aquele produto você se lembre dele. Se você for parar para pensar de várias marcas, você vai se lembrar de alguns produtos. E alguns produtos a gente chama ele pela própria marca. O chiclete, por exemplo, ele não se chama chiclete. Chiclete é uma marca. O correto é goma de mascar. Mas a gente chama de chiclete porque muito tempo foi uma marca muito famosa, né? Foi a maior marca que existiu de chiclete, de goma de mascar, na verdade. E aí a gente chamou de chiclete. Toddy ou Nescau? Ninguém fala chocolatado, ou é Toddy ou é Nescau, de acordo com o seu gosto. E isso vem pela construção da propaganda, também do produto. Mas antes de você comprar o produto, você vai chegar perto desse produto pela propaganda. Então o slogan ele vai usar aí de estratégias para te convencer a comprar esse produto, tá ok? Letra F. Qual a função da fumaça na expressão tomou Doril, sumiu? Pensa numa fumaça. Fumaça é uma coisa que fica. Você acorda, tá um negócio pegando fogo, a fumaça está na sua cara.
E essa fumaça, ela vai ficar o dia inteiro? Ou a fumaça é uma coisa que ela some rápido? Se bater um vento, a fumaça ela vai ficar aí? Pensa nisso. Ele está comparando aqui, no momento que você tomou o Doril, a dor ela vai embora com a velocidade que uma fumaça passa. A fumaça, ela passa devagar ou ela passa rápido? Número 1, é só isso, muito tranquilo, muito fácil. Agora vamos para número 2. Leia o texto e responda as questões. A gente tem de novo aqui um anúncio publicitário. Esse anúncio publicitário ele já é um pouco diferente do anúncio da questão anterior. A questão anterior estava querendo te convencer a comprar o Doril, se é que você é o público-alvo, né, do remédio. A número 2 é uma propaganda diferente, é uma propaganda que tem o objetivo de conscientizar e te indicar um canal de denúncia. Está escrito assim, violência psicológica, não dá para engolir esse choro. E aqui embaixo tem um número, né, em caso de violência, para onde você liga para fazer uma denúncia. A violência ela pode ser de várias formas, mas a gente sabe que a violência psicológica é uma das mais graves, porque a violência física, a pessoa tem um machucado, tem alguma coisa física que você consegue ver, e a violência psicológica, nem sempre a gente consegue identificar ela tão fácil, né? Violência psicológica é um xingamento, uma agressão, uma pessoa que é coagida ali, que ela é convencida, quando alguém faz alguma coisa de errado com uma pessoa e ameaça ela de fazer alguma coisa, caso ela conte para as outras pessoas, isso é uma forma de violência psicológica. Então fala, ó, não dá para engolir esse choro, porque às vezes acontecem situações que a gente não quer que os outros saibam e a gente guarda aquilo pra gente. E aqui é uma propaganda para conscientizar de que você não deve guardar isso, que se você sofre violência psicológica ou se você souber que alguém sofre violência psicológica, você faz a denúncia nesse número, 181. Vamos às questões. Letra A. Em que contexto circulam textos como esse? Você vai responder aqui, aonde você acha que você veria essa imagem, essa propaganda? Em quais lugares? Para mim parece um pôster. Onde eu veria um pôster? Em vários lugares em que a gente encontra propagandas que tem esse barrado aí embaixo, olha, com esse número e com as instituições parceiras. As instituições parceiras são aquelas que ajudam na questão da criação e divulgação das propagandas. Letra B. Qual é a finalidade desse tipo de campanha publicitária? Para que existe uma campanha publicitária com um número para você fazer uma denúncia? É isso que você vai colocar aqui na letra B. Letra C. Qual é o termo presente no título? Qual termo presente no título tem uma força persuasiva maior? O título é violência psicológica, não dá para engolir esse choro. Qual que é a palavra que te convence? Persuadir é convencer. Convencer de uma forma assim que você não consegue ir contra. Qual que é o termo que está presente aqui nesse título que você fala assim, não, é isso mesmo. Você não discute sobre essa propaganda, você não apresenta uma opinião contrária sobre ela. É isso que você vai escrever aqui na letra C. Letra D. Explique a expressão não dá para engolir esse choro utilizada na campanha. Já falei aqui que a gente às vezes quer esconder uma coisa e a gente engole o choro, a gente guarda pra gente, a gente não compartilha com outras pessoas. Pensa nas pessoas que sofrem violência psicológica. Se vocês não conhecem, eu infelizmente já conheci algumas, e sei que são pessoas que têm um comportamento diferente. Às vezes aquele colega que você acha um pouco estranho na sua sala, você fala assim, nossa, fulano é muito calado, fulano é muito na dele, fulano é muito diferente. Pode ser que ele esteja passando por essa situação da violência psicológica. Ele é ameaçado, né? Ele sofre dentro da própria casa ou perto da casa, algum vizinho, alguma pessoa próxima pratica essa questão da violência psicológica e com medo, geralmente é o medo, é um dos maiores impeditivos aí para essa pessoa, para essa criança ou adolescente soltar para o mundo e falar que sofre desse tipo de violência. Vocês vão explicar aí
essa expressão, não dá para engolir esse choro. O que que é esse engolir o choro? E choro, travando a língua já. O que que é esse engolir o choro? Preste atenção na imagem. O que que a pessoa está fazendo? O que que essa criança está fazendo? Ela está tampando o ouvido e tampando a boca. Por quê? Pensa nisso para responder essa número 2. Agora vamos para a questão número 3. Leia o texto e responda as questões. Na verdade, só tem esse texto aqui, que é essa imagem, bem parecida com a imagem anterior. Aqui a gente tem uma menina chorando, um rio de lágrimas e escrito: negligência, não dá para engolir esse choro. Aqui a frase, que seria como se fosse o slogan dessa mesma propaganda, é a mesma, né? Não dá para engolir esse choro, e muda o problema, negligência. Para a gente entender essa propaganda, a gente tem que saber o que significa negligência. E negligenciar é abandonar uma pessoa. Vamos pensar no caso de uma criança. Se os pais saem de casa e deixam uma criança de 2 anos, que é uma criança que não tem maturidade para ficar sozinha, que pode puxar uma panela, puxar uma faca, se machucar se estiver sozinha. Então, os pais que saem e ficam a noite toda fora de casa, esse é um ato de negligência, é um abandono de incapaz, é um crime. Aqui tem esse mesmo número, que é para denunciar, olha, a violência contra a criança e o adolescente. Então, se alguém abandona uma criança ou um adolescente, de alguma forma, né, se vai embora, se deixa ele sozinho, se deixa ele nessa situação de risco, é considerada negligência, que é um crime. E aí tem esse número para você fazer uma denúncia, caso você esteja nessa situação ou você saiba de alguém que está passando por essa situação. Então vamos às questões. Letra A. Esse tipo de campanha mobiliza o público através da razão ou da emoção? O que vai te convencer a fazer a denúncia? A razão ou a emoção? Se você acha que você vai pela razão, coloca aqui. Se você acha que é a emoção que vai convencer as pessoas a fazerem a denúncia, responde isso na letra A. Letra B. Esse texto conduz à aceitação da ideia ou adesão de uma causa. Isso aqui, você vai ver essa ideia de negligência, vai falar assim, não, é isso mesmo que acontece, existe a negligência, ponto final, acabou. Você vai aceitar essa ideia e pronto, ou adesão da causa, você vai se mobilizar, você sabe de alguém que está sofrendo negligência, você vai agir diante do que essa propaganda te provocou, você vai realizar a denúncia? Então, pensa aí, esse texto, ele leva à aceitação da causa, esse problema existe, ponto final, ou a adesão da causa, não, esse problema existe e eu vou fazer algo sobre, já que eu sei dessa situação, desse problema, eu vou agir diante desse problema. Responde aí, é um ou outro. Letra C. Quais verbos foram utilizados nessa campanha? Lembra-se do conceito de verbos. Se você não se lembra, olha lá no Instagram rapidinho, o post de classes gramaticais. A gente tem lá a opção de verbos, em que está resumidamente lá o que é verbo. Muito fácil essa. Letra D. Qual a relação entre esses verbos e a argumentação para convencimento do público? A propaganda o tipo verbal mais utilizado é o imperativo. O imperativo é uma forma verbal que ele tem um tom de ordem. Ele te manda fazer alguma coisa. Igual antigamente a gente tinha muita propaganda do compre batom. Compre. O verbo comprar dessa forma é como se fosse uma ordem. A sua mãe falando: saia do chão, menino, saia. Levante, faça. Esses verbos eles indicam ordem, só que nem sempre é com esse tom autoritário, é mais uma forma de orientação um pouco mais incisiva, um pouco mais forte, para que você faça isso. Aqui a gente tem o verbo denuncie, faça isso. Ele te dá uma ordem com um tom para você realmente executar aquela ação. Não é aquele tom delicado, será que você poderia, por favor? Não, é faça, denuncie. Pensa nesse uso desse verbo. Se fosse assim, você pode denunciar no número tal, você vai pensar ainda, agora o denuncie, faça, você tá vendo, então faça isso, denuncie isso. É uma forma de chegar mais diretamente no interlocutor, no público-alvo dessa propaganda.
Então, acho que é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, me manda uma mensagem, mas está muito fácil essa semana. As questões estão mais tranquilas, são mais questões interpretativas, muito tranquilo. Leve em conta muito a opinião de vocês aqui, né? Algumas só que pedem coisas mais específicas, como essa questão do verbo, mas está muito tranquilo, muito fácil. Qualquer dúvida é só me chamar e a gente se vê na próxima e última semana desse PET. Um abraço, tchau!